Fala galera, estamos aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar de um tema interessante. Todo tema aqui é muito interessante, eu faço tudo aqui com muito carinho, muita dedicação para ter sempre assunto novo com pessoas aqui relevantes. E hoje eu convidei uma galera que na verdade foram duas pessoas que aceitaram do nosso grupo Melhores Práticas. A gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai ter um papo hoje falando um pouco sobre o setor de supermercados. A gente tem um produto que é compartilhado nesse grupo, são os indicadores do cartão Private Label para supermercadistas, e é com duas pessoas que a gente vai falar sobre esse grupo. Antes disso, roda a vinheta. Muito bom. Bom, como eu falei, hoje o assunto é sobre private label de supermercados. A gente vai falar desse cenário um pouco, crédito, inadimplência e o que mais vier. Antes disso, você que está comigo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Bom, eu chamei aqui a galera do grupo Melhores Práticas e aí aceitaram prontamente aqui duas pessoas. O primeiro foi o Juan Agudo, tá ele aqui. E o Fernando Marques, também do Lopes. Deixa eu botar eu para baixo aqui, que o meu nome todo mundo sabe. Então, queria contar aqui rapidamente, o Fernando é um grande amigo aí de muito tempo já. O Juan também, e o Juan é o cara que deu a origem para esse grupo de melhores práticas. Lá atrás, o Juan me falou, pô, Tambellini, a gente tem lá só o Bacen para se comparar, né? E, pô, seria legal a gente criar um grupo que fosse mais do nosso dia a dia. E aí a gente criou esse grupo hoje tem cerca de 35 empresas, sai, entra uma, e a gente vai falar um pouquinho disso, mas queria primeiro que o Juan e o Fernando se apresentassem aí. Pode começar pelo Juan. Juan, você como nosso padrinho desse grupo, queria que você se apresentasse e aí até falasse um pouco, né? O que é esse grupo? Deixar você contar o que é. Não, tá bom. Bom, a gente começou lá faz uns 15, 20 anos atrás, né? A gente era uma empresinha com 5 pessoas, aí numa salinha, sem dinheiro, sem nada, né? E a gente foi na garra, errando, aprendendo, né? Crescemos bastante. E hoje a Demi cresceu bastante, por sorte, né? Hoje a gente está com 3 milhões de clientes ativos. Sorte não, competência. Oportunidades aí que a gente teve aí. Eu toquei o risco há alguns anos, né? Hoje não sou mais o risco, mas eu acompanho tudo do conselho, acompanho tudo do dia a dia aí do pessoal, né? Legal. E com toda humildade, a gente jogou pra caramba, viu? Continuamos errando, graças a Deus, né? Mas é isso. Essa é a minha trajetória. Eu trabalhei em várias áreas e risco foi uma delas aí. Legal. Juan, conta um pouco desse nosso grupo Melhores Práticas, que é um grupo que tem objetivo. A gente tem um grupo no WhatsApp e esse grupo mensalmente compartilha indicadores que são exatamente devolvidos, compartilhados sobre crédito e inadimplência, né? Os Não, principais perfeito. indicadores de inadimplência. Cara, para começar, cara, a posição nossa, de vocês, né, gerente de risco, diretor de risco, é a mais importante da empresa. Se a empresa vai quebrar, é por causa da gente, gente. Não é por causa do financeiro, não é por causa do... Muito difícil, né? Então, e o problema é que a gente está pilotando um avião com retrovisor, né, cara? A gente está vendo um avião embaçado, o vidro, né, sem radar e olhando para trás só, né? Então, assim, uma necessidade que a gente sentiu lá atrás com o Tamo é um amigo é família quase, então é uma pessoa muito querida, né? Eu falo, Legal. cara, a minha inadimplência está subindo, cara. É só eu ou é o mercado inteiro que está subindo, né, cara? Porque das duas, uma, né? Uma é, cara, eu tô subindo mais menos que os outros. Então, pô, posso ficar orgulhoso, falar pro meu chefe, olha, bacana, ó, tá trabalhando bem e tal. Outra é não, cara, eu tô subindo e o resto não tá subindo, cara. Então, isso é um chamado de alerta. Quanto antes eu for revisar tudo, modelo, ponto de corte, políticas, tudo, né? Tempo é dinheiro. Então, assim, eu só tenho a ganhar no teu cenário. Eu não fico contente, no outro eu fico esperto para ajustar as coisas, né? Então, assim, é um ganha-ganha. O que acontece hoje, Tambelini, é que tem uma depressão coletiva. Tá todo mundo deprimido, cara. Não sei vocês, mas estou deprimido aqui, cara. Tá muito difícil na imprensa, o perfil dos clientes entrando, né? Então, assim, mais que nunca, a gente precisa trocar a figurinha. Como é que está na empresa novas contas? Como é que está o over? Como é que está as rolagens de cobrança, né? Porque cada um
merece uma ação especial. Cada informação qualificada permite uma ação informada, né, que é muito importante. Né? Então, é isso que a gente faz muita questão de ver. Depois eu continuo, mas deixa o Fernando falar um pouquinho também. Não, beleza. Obrigado, Juan. Fernando, vai lá, se apresenta aí, conta um pouquinho de você, do Lopes. E Legal. Tambelini, primeiro agradecer aí pelo convite, tá? Super importante esse canal, essa abertura que você passa aí para todos nós. Esse compartilhamento é importante, como o Juan falou. Eu, como parte aí que consome esse seu conteúdo, não só do teu canal, mas, enfim, de todo o material que você compila e compartilha conosco, isso para mim é super importante, né? Assim como o Juan comentou. Bom, eu estou aqui no Lopes Supermercados, tá? Estou na parte de produtos financeiros, responsável pela área de cartões e crédito e cobrança, risco, enfim, tudo que a gente vai comentar um pouco mais aqui, né? Para esse público, como o Juan comentou, é um público carente de crédito, né? A gente sabe disso, é um público que potencialmente a gente está falando aí de C, D e E aproximadamente, mas ele reflete muito no que a gente consome no varejo, né? A gente é um potencializador de venda incrível para o varejo. Então, da mesma forma que a gente se preocupa quando há uma queda e ela vem muito grande mesmo, como o Juan falou, é preocupante o cenário, mas também é um potencializador muito forte da marca, de recorrência de compras. Então, estar ligado no que está acontecendo, se antecipar a todos os cenários aí econômicos, os parceiros, pô, todo mundo, acredito que está no grupo e que vem compartilhando, e pode compartilhar ainda muito mais, concordo também, tem um case importante para trazer, né? E esse cenário ele pode ser muito mais aproximado. Nós não somos 100% rivais ali, a gente está movimentando uma economia, às vezes regionalizada, às vezes um pouco mais segmentada, então essa troca de experiência é extremamente importante para o nosso produto e para qualquer outro setor aí de economia, isso é importantíssimo. Então, espero poder contribuir e provocar um pouco também para que a galera venha, participe, troque informações. Eu sou super favorável. Lógico, a gente não precisa passar 100% dos dados, mas uma troca dessa aqui é incrível. Então, estou à disposição, agradeço, sou seu fã, né, desde o tempo lá de Go On, então estamos aí, cara. Espaço agora para os nossos patrocinadores. Queria falar da Uni. A Uni, mais do que tecnologia, somos um grupo de pessoas dedicadas. Inúmeras soluções, principalmente uma IA excepcional, uma IA que conversa, não é só digitalizada com digitação, e ela conversa e pode estar fazendo venda, cobrança, tudo aquilo que você precisa, pesquisa, tudo isso. A Uni é uma excelente alternativa, queria dar um destaque lá e mandar um grande abraço para o Paulo, grande amigo e parceiro. Muito bom. Bom, eu estava pensando aqui por onde eu ia começar, e aí eu acho que, dado a essas suas colocações, Fernando e Juan, eu vou começar pelo grupo. Cara, o que é o grupo? O grupo é um grupo fechado. Vamos lá. Existem duas formas de esse grupo se apresenta. O primeiro é pelo WhatsApp. Quem que está no WhatsApp? É o grupo que faz troca de informações, ou seja, mensalmente eles mandam indicadores. Pô, Tambellini, mas eu vou mandar meu indicador, vou falar da minha carteira. Cara, você não precisa mandar valor, quantidade, são os indicadores que eu vou dizer aqui para vocês e depois eu até posso mostrar como eles são refletidos. É a taxa de aprovação que você tem, tá? Quanto você aprova do que entra, tá? De cobrança, a gente tem as rolagens, que é quanto rola do em dia até o 180, ou seja, da primeira até a sexta rolagem.
O over 90, que é um indicador que para esse grupo, ele é até 180, ele é diferente do Banco Central. A galera trabalha com over 90 no conceito até 180. E aí, 2 EFICs, que é o coincidente, que é nada mais o resultado das 6 rolagens no mês. E o EFIC encadeado, que mostra, teoricamente, a minha perda com 180 dias. Tá bom? São esses indicadores que qualquer empresa que tenha uma gestão de risco possui. Ah, legal, mas eu vou compartilhar isso, vou falar quem eu sou? Não. Vou mostrar também daqui a pouquinho para vocês. Você vai receber um nome. Então, o cartão Private Label atacadista, o supermercadista, é o PLA1. Então, o Fernando, ele recebe um nome lá, PLA1, PLA2, 3. O Juan, que é da DM, que agrupa uma série de empresas de cartão, ele também tem uma segmentação de supermercados que ele recebe lá o nome dele, PL1, PL2, PL3. Tá? Eu nem sei de cor quem é quem, tá? Já faz tempo que não sou eu que faço o dia a dia, então eu nem sei quem é quem. Mas então, assim, você não aparece, ninguém sabe quem é você. E aí, o que o Juan falou é um negócio muito importante, que é o quê? Cara, mas a minha avaliação aqui de risco, ela foi preparada para eu ter uma perda, sei lá, de 2, 3, 5%, qualquer número aqui. Não é isso que eu vou olhar nesse indicador. Eu não vou comparar, olha, a minha perda é 2 e o mercado está tendo 3, ou o outro cara está tendo 4. Eu vou olhar os movimentos. A minha inadimplência está crescendo, está caindo, pô, e está todo mundo mudando aqui, todo mundo está crescendo e eu estou caindo, pô, beleza. Ou eu estou fazendo algo positivo, ou tem o outro lado, né? Eu estou deixando de vender e aí eu não tenho inadimplência, não tenho risco e também não tenho benefício. Mas, enfim, esse é outro conceito. Mas eu queria convidar. Ah, legal, eu quero entrar nesse grupo. Como é que eu faço? Cara, me chama no LinkedIn, me chama no WhatsApp. Meu número está lá no LinkedIn. Você pode me chamar. Só não me liga que eu não atendo. Aí eu sou o cara que não atendo ligação. Mas me manda mensagem. Eu tenho condição de te mandar o que a gente está fazendo, todas as regras, e participar do grupo. Então, nesse grupo que eu falei, que tem um grupo no WhatsApp, por que ele está no WhatsApp? Ele chama Melhores Práticas. É para a gente trocar melhores práticas. E a galera, como o Juan falou, eu acho que o povo está deprimido mesmo, porque o povo sumiu. Ninguém troca experiência, ninguém pergunta nada. É um grupo super positivo, sempre foi, e ele precisa retomar essa questão. Aí, beleza, ó, eu não compartilho indicadores, porque, por exemplo, meu diretor aqui não permite, não quer. Cara, eu queria participar desse grupo. Tem um grupo no Telegram, que aí tem um mundo de gente, que aí é para quem não compartilha. Só que aí também, né, o pessoal, pouquíssimas interações. Então, eu queria convidar você que está nos ouvindo e que quer participar, em participar desse grupo. Eu vou mostrar aqui rapidamente, e aí eu vou usando aqui o Juan e o Fernando. Esse aqui é a visão que a gente traz, né? Então, Grupo Melhores Práticas. Hoje eu estou na FAICO, além de todas as outras coisas que eu faço. Isso veio da GoOn, então a gente usa a FAICO. Aqui eu tenho o quê? Ó? Eu tenho aqui o consolidado ano contra ano. Então, aqui eu tenho o geral, tá? Por cada indicador. Over 90, EFIC coincidente, EFIC encadeado, as rolagens e a taxa de aprovação. Ano contra ano. Então, quando a gente olha aqui o consolidado de todos os produtos, o ano de 2025, ele não está assim pior do que outros anos. Ó, veja, está positivo. Mas a gente pode olhar produto a produto aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho consolidado por produto. Então, que produto que eu tenho aqui para compartilhar? Band, cartão de crédito bandeirado, CDC, que seria o carnê, crédito pessoal, private label, outros private labels, farmácia, linha de construção, qualquer private label, roupa,
e aí o private label atacadista, supermercadista, tá? Que é esse último. Então, se você tem um desses produtos, quer compartilhar, fala comigo, você pode entrar aqui nesse processo. E aí eu tenho aqui a média de cada produto, tá? Onde eu vejo aqui quem é que tá bom, quem é que tá ruim. Então a gente vê, tem alguns produtos aqui, por exemplo, como o private label, a gente vê a inadimplência crescendo esse ano. A gente vê, por exemplo, aqui também o cartão bandeirado da inadimplência subindo. Pô, o crédito pessoal, a galera que compartilha, tem um cenário de inadimplência em queda esse ano. A inadimplência foi muito maior nos anos anteriores e agora em queda. E também aqui o private label atacadista subindo. A gente está olhando aqui o over 90. Mas vamos falar um pouquinho sobre o setor. Então, aqui a gente tem por produto, eu vou selecionar aqui o produto atacadista e eu vou selecionar aqui a primeira rolagem para a gente olhar, e eu vou olhar a média. Ó, o que eu falei? Galera, o que é legal? Ó, olha as curvas, como elas são parecidas, tá vendo? A gente tem crescimentos, tem quedas, em alguns momentos a gente tem alguns picos de crescimento, mas ó, a gente vê que todo mundo meio que leva o mesmo patamar para cima e para baixo, com algumas exceções. Eu vou selecionar aqui, ó, a linha que é a média dos produtos, que é o pontilhado aqui. O que a gente está vendo aqui? Então, eu estou olhando a primeira rolagem, estou olhando aqui que a gente teve um dezembro com uma queda muito grande, e aí, ó, o ano de 2025 já teve aqui, ó, esse gráfico, ele mostra muito parecido o gráfico do Banco Central, com outros níveis, outros percentuais, mas com crescimento lá de janeiro, de dezembro para janeiro e assim por diante. Fernando, Juan, o que vocês podem falar um pouquinho? A gente falou aí, o Juan e o Fernando falaram um pouco como está difícil a cobrança, mas o que a gente pode dar de destaque ou de coisas que a gente tem percebido nesse momento do mercado em cobrança? Não, muito bom, Tamba. Deixa eu tentar começar aqui. Bom, a primeira coisa que é importante comentar, né, são dados aqui públicos da Rock Encantec. A Rock é a fusão da Props com a ISO, com a Binex, são empresas de CRM, de ofertas inteligentes. Então, eles têm dados aí muito ricos do Brasil inteiro, né? 80 milhões de CPFs compram, eles pegam os dados para fazer ofertas da indústria, né? E, cara, o que eles falam é o seguinte, o faturamento, vamos lá, o faturamento está crescendo da ordem de 2%, 3% só, ano contra ano, ou seja, está crescendo menos que a inflação. O preço médio está 6,6%, cresceu que nem a inflação. Então, realmente tem um empobrecimento dos clientes, está muito claro isso, né? O número de itens tem caído, né? O número de visitas também tem caído ao supermercado. Então, isso é importante. Tem um ambiente de empobrecimento muito claro no supermercado, que é o último bastião, né? Você fala, pô, seu vestuário, o cara corta antes. Aqui estamos falando do leite das crianças, né? O último bastião aqui também está sofrendo muito na média do Brasil. Se você olhar, tem algumas áreas com agronegócio e tal, estão indo muito melhor, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, para ter bem claro também, até para falar para o chefe aí, cara, o perfil do cliente entrando, procurando hoje um cartão de supermercado, atacado, está piorando. Isso é fato, a gente acompanha o score médio das propostas que entram, né, na série histórica, está cada vez pior. Ou seja, o pessoal bom tem cartão, o pessoal ruim que está procurando hoje está muito difícil, né? Isso é muito ruim, porque o que acontece? A gente tem que apertar a aprovação. E se apertar a aprovação, o que acontece? O CAC sobe, o custo de aquisição de cada cliente sobe. Então, é um drama, porque aí você vai gastar, sei lá, 50, 100 reais para colocar um cliente, se você pegar todo o teu custo aí de comercial, se tiver promotor, né, se tiver infraestrutura na loja, uma equipe de crédito, virose, etc., né, você vai gastar um dinheiro importante cada vez mais para o cliente. E, às vezes, o cliente não vai ficar muito tempo com você, fica 3 meses com você só, não dá tempo de recuperar o custo de captação. Então, é uma situação bem desafiante que a gente está vendo no mercado, né? Bom, outra coisa importante é que, mesmo apertando a aprovação, a inadimplência está demorando para cair. A inadimplência de novas contas está num patamar acima do confortável para a gente. Melhorou um pouquinho, né? A gente deu uma apertada extra aí, mas ainda está acima do nosso nível de conforto as novas safras. Então, a rentabilidade da nossa operação vem toda de safras antigas. São os clientes depurados, né, históricos, né,
mas é importante se você puder fatiar a rentabilidade para ver como é que está a rentabilidade das novas safras, porque essa é uma questão importante aí, né? E o que está muito claro para a gente é qual que é o culpado disso. Você abaixa a aprovação e a inadimplência baixa pouco. É que os modelos estão perdendo aderência. Isso é outro ponto, né? O modelo, classicamente, você faz um modelo com birô, né? Você customiza um pouco, tá? Ou você pega uma prateleira, que tem boa aderência, né? Mas o que a gente está vendo é que o perfil está mudando muito do cliente. Não sei se é BET, não sei se é endividamento, né? Que também, no SCR, no Banco Central, está mostrando também níveis recordes de endividamento também, né? Exatamente. E Então, a assim, gente tem um problema. difícil. Uma parada rápida agora para dar destaque a nossos patrocinadores. Queria dar destaque à Assertiva, mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Se você precisa de soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança, conheça a Assertiva. Tem muita coisa interessante para você utilizar de lá. Grande abraço para o Ederson. E a gente tem um problema que quando você fala, o cara está buscando mais o produto cartão de crédito no mercado, eu tenho um texto novo agora, que saiu agora ontem no meu blog, que está lá no tabelandocontambellini.com.br, que fala sobre uma questão desse número de endividamento, e eu destaquei um ponto que acho que a gente tem um problema aqui, que é renda, né, Juan? Pô, o problema é que nossa renda já é um problema, e hoje o cartão de crédito, que é o maior produto em termos de endividamento, acaba sendo, cara, não é crédito para sonho, né? É crédito para o dia a dia, né, cara? Para complementar a renda, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem um cenário aí, acho que você falou das bets, a gente ouve muito, que é uma questão que está sendo sempre discutida, né? Quanto que o cara que já não tem mais, não tem como se sustentar, ainda tem lá na cabeça para se divertir, ou até como uma opção de ganhar um dinheiro, buscar um dinheiro na bet. Mas o cenário realmente é complexo. Fernando, acho que você também está vendo um pouco disso, né? Inadimplência alta, redução de crédito, até para mostrar aqui para vocês, ó, rapidamente, ó, eu trouxe aqui, ó, um indicador que é a taxa de aprovação. Então, ó, a gente tinha lá em dezembro, ó, 38%. Então, vocês imaginem, de cada 10 pessoas, eu só aprovo quase 4, 3,8. Agora, ó, janeiro, ó, 32, 35, 34. Ó, lá atrás, isso já foi 50%. Aí, no período de pandemia que a gente teve uma redução maior, ela subiu, mas agora ela está em queda também, como o Juan falou. Tambellini, o Juan explicou bem aí o que a gente tá vivendo, e não há muita mágica, né? Quando existe um momento de turbulência assim, apertar crédito, e aí você perde clientes novos, consequentemente você mantém uma carteira ruim lá para frente, isso tende a gerar todo um trabalho aí constante. Concordo com vocês com relação à renda e à perda de valor aí econômico que o brasileiro tem hoje em dia, né? Eu falo por experiência própria, a gente, lógico, teve que se adaptar a uma taxa de aprovação um pouco inferior ao que a gente praticou ali em 2024, principalmente em datas específicas, mas, cara, a minha queda não foi 100% pelo meu botão ali que eu apertei, não, cara. A gente sente, sim, uma entrada muito grande ali, difícil, desses clientes. Então, a gente está sentindo... Perfil, E né, quem, mesmo, e difícil. quem sangra mesmo é o comercial. Então, eu tenho um contato muito próximo com o time comercial e você percebe um clima ruim, né? Porque você faz, prospecta, capta o cliente, fala com ele e chega lá, não é aquele cliente que a gente gostaria de colocar para dentro nesse momento, né? E a gente não está falando ali de muita coisa, não, cara. Para um público, como a gente comentou, né, que necessita de um crédito para poder comprar um alimento, a gente não é tão crítico assim, não tão rigoroso na nossa concessão. E mesmo assim a gente percebe uma entrada aí muito difícil. Então, grandes problemas ali principais cara,
protestos, negativações, e é o que a gente está acompanhando ali no cenário, né? Renda inadequada, então tudo isso acaba influenciando o fator. Aí o que a gente costuma fazer, Tambellini? Eu acho que assim, a gente está passando por um momento, a gente vai passar por ele, como passamos por outros também, né? A gente tem experiência aí suficiente para contar histórias do que a gente viveu. E uma coisa que sempre fica na minha cabeça é a recuperação em si, ela não vai tratar somente de, enfim, ofertar um desconto, ofertar uma condição ideal para o cliente, mas a gente pensa como um produto financeiro que agrega tecnologia e agrega benefícios e produtos interessantes para o nosso cliente. Então, dentro desse modelo todo, desde a etapa da concessão, quem eu estou captando, até o meu relacionamento enquanto ele está ativo, comprando, extratando e posteriormente em cobrança, eu parto do princípio que a gente tem que manter um relacionamento de que ele pode voltar a ser cliente e ele é muito mais barato do que eu ir no mercado e ver que a gente está com uma dificuldade muito grande de captar, né? Exato. Então, embargado nessa recuperação, a gente está trabalhando muito forte nessa retenção, né? Quem deixou de comprar por um determinado momento, fazendo um estímulo muito maior, porque aí o meu CAC é menor, né, nesse sentido. Em cobrança hoje, eu flexibilizo e quase 100% da minha base hoje, quando liquida ali o seu saldo, ele retorna, tá, para uma normalização, então ele volta a ser cliente. Extremamente importante essa passagem, esse acompanhamento. A gente tem parceiros, né, de assessorias, a gente faz um trabalho interno em um determinado momento, tem os nossos comunicações, mas tem os nossos parceiros, tem que estar muito linkado com tudo isso que a gente está passando. E eu tenho percebido também, Tambellini, as curvas se acompanham, né? É aquilo que o Juan falou, né? A gente leva, inclusive, esses bens assim, falando, ó, tá todo mundo caminhando para o mesmo cenário, e lógico, uns um pouco maior em um determinado indicador, outros menos, mas vem tendo ali uma curva parecida. Mas isso não é justificativa, cara. A gente precisa achar meios para passar por tudo isso, né? Então eu acho que valorizar o produto que a gente tem, que é um produto interessante para varejo, potencializar a venda. Esse cara ele está endividado, ele precisa de um crédito para poder consumir o básico para ele sobreviver e colocar comida dentro de casa. Então nós também como concessão de crédito e pensando nessa recuperação, valorizar tudo isso, pôr na ponta do lápis, trabalhar com os parceiros corretos, e trazer visibilidade e tecnologia embargada também para as lojas, né? Eu acho que isso é importante, ver movimentação, aproveitar o produto para poder trazer mais público dentro das lojas. Então, isso é importante para a gente sentir essa movimentação. E por isso que é importante essa troca que a gente tem. Pô, o Juan tem uma base importantíssima aí de clientes, vai poder compartilhar muita coisa com a gente, e não tenho dúvida que todo mundo que está hoje, quem puder também entrar, tem uma base importante, como o Tamba falou, não precisa compartilhar números inteiros, né? A gente está falando de percentuais, boas práticas, cara. Isso eu sinto muita falta, entendeu? A gente tenta tirar boas práticas ali de coisas que a gente sofre no dia a dia, desde o chão de loja lá, pô, como você faz uma alteração de senha, como que você melhora ali o que você está fazendo lá para trazer esse cara de volta para a loja, ou captar gente nova, recuperar melhor, e há uma dificuldade muito grande. Então, o cenário disso tudo é que a gente possa se aproximar cada vez mais, trocar ideias, fazer fóruns, isso tornar mais próximo, enfim, eu sou partidário disso. A gente não inventou a roda isso de uma hora para outra, então a gente precisa estar junto, estar próximo para poder voltar a ter um crescimento. A gente tem um poder muito forte na economia e é extremamente importante essa troca aí entre nós. Legal. Então, mas eu posso complementar? Claro. Ele falou, é muito interessante também, né? A gente teve uma experiência que a gente adquiriu 4 empresas no passado, né? No nosso segmento aí, a Forte Brasil, a Creds, a Uzi e a Trig, né? Cara, assim, outra coisa que o gestor de risco tem que fazer é decidir os parceiros, né? Que nem ele falou, cara, que parceiro que é o parceiro ideal, né? E assim a gente encontrou
universos totalmente diferentes em cada empresa. Cada uma tinha um motor de crédito diferente, um serviço de cobrança, um de fraude, birôs, etc., né? Cara, cada um achava que era o bom, né? A gente achava que era o bom, né? Na hora que você vê, né, os outros, né, assim, tem muita oportunidade de melhorar. Então, por isso que acho importante reforçar essa outra pesquisa que você comentou ontem, né, que a gente lançou ontem no grupo, na verdade, né, que é uma pergunta, de 5, 10 perguntas, né? Quem que é o seu fornecedor de crédito, né? Então, quem que é o cara que é o seu motor de crédito? Está Qual a satisfeito com sua ele? satisfação com ele? Está contente com ele? Não está. Qual que é o seu de fraude? Qual que é o seu, sei lá, biometria, tal, etc. Por quê? Porque aí você também tem mais elementos para negociar. Você fala, pô, mas se está todo mundo com outro de biometria, pô, eu vou chegar lá e vou tentar renegociar, eu vou tentar pedir uma proposta do concorrente que está bombando com meus colegas, né? Porque eu acho que a gente não é concorrente, o concorrente é a Bet, eu acho, da gente, né? Então, acho importante gastar, se você gastar 2, 3 minutos, você vai ver o que o mercado está usando de todos esses fornecedores. Também, de novo, é um ganha-ganha, você não vai abrir custo, não vai abrir nada, mas isso é uma outra possibilidade. Se você quiser, se a gente quiser dividir custo, a gente pode abrir 1 a 1, né? A gente faz uma tabela 1 a 1, porque é uma coisa muito delicada, né? Mas Exato. cara, Sabe o que é tem muita interessante, economia, cara. Tem Tabelini? muita economia possível, tá? A gente estava gastando muito caro, cara, muita coisa. Perdão, Sabe o que Fernando. é interessante também? Acho que todos nós aqui temos um comitê interno financeiro, seja um comitê de cobrança e tal. Por que não fazer também desse bench que a gente tem, né, Tabellini, como um mini comitê, né? A gente tem trocas aí importantes. Você falou muito bem, Juan. Hoje o cartão Lopes ele está embaixo de uma estrutura que tem 70 outros emissores, né, que é a RPE. E lá dentro a gente consegue barganhar preço, ver o que, que o mercado está fazendo em si, né? Quem está usando, o que está. Tem gente que já está testando na minha frente e a gente consegue ver, pilotar o que está acontecendo. Então, isso é super importante, né? Por que não também termos um comitê aí entre as empresas para poder trazer essas informações, né? É importante. Eu vou aproveitar esse vídeo aqui, vou deixar inclusive essa pesquisa que o Juan falou que eu lancei ontem lá no grupo, no LinkedIn, eu vou deixar o link da pesquisa aqui também nos comentários, na descrição. Você pode Né? E marcar eu no acho WhatsApp, deixa marcado lá em cima no WhatsApp também. também, exatamente, vou fazer isso. Vou fazer isso porque, assim, eu acho que a gente não tem uma pressa aqui de da noite para o dia ter os resultados, mas, cara, é importante que todo mundo participe. E assim, né, Juan, você falou uma coisa, né, cara, que é fazer a resposta para o meu chefe. O Fernando também comentou. Pô, não significa que se está todo mundo ruim, eu vou simplesmente achar, então paciência. Não, cada um tem a sua missão. Mas o quanto ajuda saber o caminho do mercado, se está melhorando, se está piorando, e se a gente está indo para o mesmo caminho. Queria que vocês falassem um pouco disso, de repente. Como é que vocês usam esses indicadores no dia a dia aí na operação? Quer começar, Fernando? Pode ser, Tambelini. É, eu acompanho esse risco diariamente, né? Além do teu bench, eu tenho algumas outras estruturas que trazem esse bench desses outros emissores da nossa processadora e a gente acompanha, cara, constantemente. Isso é um termômetro para a gente sentir como o mercado tá, tá traduzindo, né? Principalmente no nosso segmento, né? A gente fala aí de outros segmentos de varejo, mas o segmentando como você faz, deixando tudo muito bem alinhado, traz muito para a nossa realidade e a gente consegue tirar insights positivos ali. Então, assim, eu não espero o fechamento, né? A gente acaba tendo até uma projeção do que o cenário vai se encaminhar ali no próximo mês. A gente trabalha principalmente com algumas linhas que são importantes, que você comentou no início também, o over, né, esse ele tem que estar sempre muito bem na ponta da língua ali. O EFIC, a gente também faz uma prévia daqui a 180, a gente tem a nossa composição de PSLD, também com as novas regulamentações que vem acontecendo, isso é impactante também para todos nós. Taxa de aprovação é importante. As rolagens vão traduzir o que a minha carteira, né, o que a minha safra, como o Juan falou, vai se comportar lá na frente. E principalmente uma tomada de decisão mais rápida, né? O Juan comentou também questão sobre os birôs, né, os scores estarem um pouco desatualizados.
constantemente é interessante a gente fazer alguns backtests, né, para poder medir performance em cada um deles. A gente tem, além dos que a gente já conhece de longas datas, tem alguns outros parceiros chegando, tem modelos estatísticos se formando, né, tanto para modelo de crédito, como para FPD, como para fraude, tem grandes se unindo aí para poder gerar mais insights ali para nós. Então, o que eu costumo fazer é, atrelado a esses indicadores que a gente tem de risco, ao meu caixa, que é importante, além de olhar DRE, eu olho muito caixa, né? A gente está falando de percentual de queda, crescimento, mas o caixa é extremamente importante, né? Como minha carteira está se tratando, está se comportando, quem são os meus clientes, além desses indicadores que estão pagando até o próximo corte, isso é extremamente importante também, porque eu meço logo ali aquele primeiro risco, né? Quanto que ele está pagando, ele está parcelando a minha fatura, ele está pagando entre o mínimo e o total, ele está deixando total ali pago, e acompanhar safra, abrir loja. Nós somos um grupo com 32 lojas, então não são todas que se comportam iguais. Então, além de abrir esses indicadores ali de forma geral, unificada, cada um de nós tem a responsabilidade de abrir a sua loja, olhar uma por uma, ver quem está jogando para cima, quem é o que tem potencial que você pode, no momento de crise, abrir um pouco mais, ofertar um pouco mais de crédito, trazer um pouco mais de limite, uma majoração muito mais rápida de limite, e outras segurar um pouco mais, né? Não necessariamente a gente pode ser o 100% verdade, né? A gente tem que caminhar conforme cada loja. Eu não posso penalizar todas as minhas lojas, sendo que algumas delas são importantes e estão trazendo lá para cima. Então, esses indicadores a gente abre aqui também por loja e começa a medir, cara. Isso é extremamente rico, é extremamente importante. E eu sou um cara que busco cada vez mais me antenar na tecnologia, né? E é o que o mercado está trazendo de novo. Então, assim, tem muita gente aí que fica chateado porque eu não fecho proposta. Mas, cara, eu quero conhecer. Eu quero ver o que esse produto tem para agregar para mim, né? Então, a todo momento eu venho trocando ideias com várias pessoas aí que têm produtos diferentes, desde uma inteligência artificial que a gente está falando muito agora, mas uma própria prospecção de score, estatístico, enfim, acompanhar o cenário e agregar a todo esse conceito que a gente vê de número, né? Porque quando a gente está olhando esses números, é isso que a gente está falando, a gente no detalhe do detalhe. Aqui a gente está olhando o macro, tomando uma decisão, sabendo que a economia e o mercado está caminhando para cima ou para baixo em um determinado momento, mas compete a cada um de nós fazer esse dever de casa, né? Abrir esse detalhe, entender cada indicador, tornar aí como base algumas premissas, algumas metas, trabalhar dentro do orçamento, todo mundo tem que fazer isso, acho que olhar o DRE é importante, e olhar a caixa para você ter fôlego de gerar um funding daqui a 2, 3 meses, né? Perfeito. Eu Muito bom. vou movimentar. Beleza. Vai lá, Do Juan. nosso lado, Tamba, tempo é dinheiro, a gente é muito nervoso em relação a isso, né? Então, primeira coisa, a gente não usa o FPD sozinho, a gente criou uma jabuticaba nossa que chama Índice de Primeira Fatura. Então, a gente vê na inadimplência das que venceram de 7 a 36 dias atrás, então é um indicador mais ágil, porque o FPD você tem que esperar 2 meses, né? Então, 2 meses. é muito tempo, dá para fazer muita besteira em 2 meses. Então, a gente acompanha isso, né? E a gente tem um e-mail diário para a diretoria inteira de como é que está os indicadores, como se cada dia acabasse o mês. Então, eu tenho um FPD diário, um IPF diário, EFIC diário e tal, e você vê que tem uma sazonalidade dentro do mês, então você compara com o ano passado, com o ano passado e tal, e você consegue tirar conclusões, falar, pô, está subindo o carro. Mas isso não é suficiente, né? Porque a gente vê, que nem o Fernando falou, você tem fatiagens, você tem segmentações, você tem diferentes lojas, você tem diferentes perfis e tal, né? Uma coisa que a gente começou agora são alertas, cara. Então, agora a gente começou, porque se colocar relatório, o povo não vai ver relatório todo dia. Então, cada vez que tem uma coisa estranha, agora tem um alerta diário. Por exemplo, volume absoluto muito alto numa loja de Pax. É uma coisa estranha, né? O canal, o WhatsApp, o aplicativo, o QR Code, o tipo de loja, região, estado, CEP. Então, tudo isso dá de uma constelação estranha, mais de 2 sigma de diferença, já sai um alerta, né? Legal. Possibilidade de aprovação em comum, limite médio em comum, né? Motivo de recusa em comum, volume de venda ou o limite médio em comum,
inadimplência e outras coisas. Então, assim, alertas é fundamental para a gente poder... Ficou tão complexa a empresa que se não tiver alerta, né? Mas a gente dorme tranquilo, porque se tiver alguma coisa saindo um pouquinho em algum segmento, né? Porque antigamente subiu, né? Tem que pesquisar aqui que subiu, foi tal, fatiado. Não, agora a gente já vai proativamente já ver esse negócio antes. E esse negócio diário é importante também para cobrança. Eu ia falar disso, esqueci de falar, mas, cara, esse ano é uma da cobrança, cara. Tamba, não tem muito que você pode fazer no crédito, não dá para fazer milagre, mas toda essa carteira tua aí, cara, é o mais importante, tem que cuidar, teu patrimônio aí. Então, por exemplo, aí entra o que o Fernando falou, tecnologia. Cara, é modelagem, é modelo para tudo, cara. É modelo que cliente vai responder para a cobrança digital, é modelo que canal contatar o cliente, quando contratar o cliente, intensidade de cobrança, né? Se ele não quer incomodar um cliente bom, deixa ele 30 dias sem pagar, porque ele vai pagar juro e vai até melhor para você, né? Porque o outro, na outra ponta, você tem que ser muito agressivo com o cara que está devendo para um monte de gente, né? O valor do desconto é uma coisa que você pode modelar, otimizar, entrada, parcelas, tudo se pode modelar. E o collection, que é o indicador de intensidade, né? O que fala alto risco, baixo risco de não pagar, a gente faz diário, não mais mensal. Porque, cara, é muito tempo um mês, né? O negócio muda hoje, muda amanhã. O collection, todo dia muda o collection, inclusive tomam decisões melhores do que esperar dia 1º do mês seguinte rodar o collection de novo para ver o negócio. Então, é isso, cara, muita TI, procurar, que nem o Fernando faz, procurar muito parceiro, ouvir muito parceiro. Você vai ouvir 10, ser curioso, vai pegar um, vai fazer um POC e tal. Não dá para ficar parado. O gerente de risco não pode ficar parado, cara. Tem que estar muito antenado aí com IA, com modelagem, porque o mundo está mudando muito rápido aí, cara. E você falou uma coisa importante, né? Quer dizer, que é olhar diariamente, porque esse cliente é o cliente que muitas vezes ele vai diariamente na tua loja também, né? No mercado. Ele vai, pega um pão hoje, amanhã vai, pega o leite, aí ele esquece de pegar a Coca-Cola, volta no outro dia, pega mais uma pasta de dente. Cara, esse cara é diário, então o movimento e o comportamento dele não é mensal, né? Então isso é muito importante mesmo. E eu acho que a gente falou aqui muito sobre duas empresas aí que têm as suas técnicas bem apuradas na gestão de risco. E, cara, não tem outro caminho, tem que ter isso. Esse negócio não é brincadeira, esse negócio não é para amadores, é para profissionais, e a gente tem que ter um cuidado muito adequado na gestão, tanto de crédito quanto de cobrança, prevenção a fraudes. Pô, gente, nós estamos indo para 40 minutos de conversa já. Pô, muito legal, acho que um conteúdo aqui bem legal. Eu vou usar esse vídeo aqui, não vou só compartilhar lá no grupo, vou fazer um texto específico aqui para eles também, reforçando para que a galera escute, porque é muito importante. Eu acho que a gente não é muito difícil estar trabalhando sozinho, sabendo que o nosso número está piorando, melhorando, mas não tendo a referência, que é isso que a gente busca nesse grupo. Muito bom. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar sobre a Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Uma alternativa hoje para você, inclusive, postergar a prescrição da sua dívida. O protesto é uma alternativa para isso. E a Recupere tem uma solução fácil, acessível e ainda com um portal de recuperação. Então, é uma alternativa muito legal para você. Grande abraço lá para o Ivan. Queria agradecer vocês dois. Cara, deixar aberto aí para uma despedida aí, o que vocês quiserem mais falar para a gente ir finalizando. Não, queria dizer que é um prazer conhecer melhor o Fernando aí, já tive ouvido falar dele muito bem também. Que bom te conhecer pessoalmente aí, participar com você. E, cara, eu queria falar que o Tamba é um herói, cara. O cara é o Don Quixote, cara. Ele tá resistindo, né? É difícil, é um parto todo mês conseguir os indicadores. Ele tem mais o que fazer. Então, você é o nosso herói, Tamba, não mude nunca, cara. Você é o nossa âncora aqui do nosso segmento, né? E quem tiver por aí, pessoalmente, eu vou estar de 27 no Move On, né? Que é um evento de risco. Não sei se você pode falar aqui, mas, cara... Pode, claro. Parceiro nosso aqui, Move On, dia 27. Terça-feira que vem estarei lá. Hoje, inclusive, que esse vídeo está indo para o ar no dia do Move On, exatamente. Olha só. Então, estaremos lá, Juan. Vamos lá. Assiste aí, chega motivado no Move On e a gente dá um abraço pessoalmente para vocês aí. Isso aí. Eu não vou estar lá esse ano, Juan, que eu estou nos Estados Unidos, mas estarei em Coração e vai ter minha equipe lá que vai procurar vocês lá para bater um papo também. Muito bom. Legal. Agradeço, Tambellini. Juan, prazer em te conhecer aí. Estou à disposição. A gente foi aí os desbravadores aí para trazer um pouco mais dessas boas práticas.
Espero que no próximo também ele consiga encher aqui a tela com 10, Opa, 20, vamos lá, 30, quem sabe. Acho que esse é um Mas, exercício legal. Depois desse aqui, vamos ver se a galera se anima. mas me coloca à disposição, Juan. Depois, se você quiser bater um papo, estarei no Muvão também. A gente conversa sobre o mercado. Tambelini, estou à disposição, você sabe disso, cara. Sempre que precisar. Sou partidário de que isso continue, que cresça cada vez mais. Poxa, você tem é herói mesmo, porque além de botar todos esses indicadores, traduzir isso de forma clara para a gente, você ainda é professor, ensina bravamente, não somente lá no seu curso online, mas também o presencial que você está fazendo. Isso eu não pude fazer ainda, né? A gente tentou até esse ano, não deu certo, mas indiretamente você me ajuda pra caramba, porque quase todos os meus escritórios estão lá Isso contigo, aí, que né? bom. Que Então, bom. te agradecer indiretamente também por isso. É importante que haja essa movimentação. Tempos atrás, você pouco ouvia falar sobre como cobrar, quais são os indicadores de risco, você ia buscar lá nos livros antigos e não achava, e hoje em dia a gente vê um canal como o seu aí tão importante, tão relevante, trazendo pessoas importantes, conteúdos relevantes, N informações aí de mercado. Cara, e a gente tem que aproveitar. Eu tô aqui para isso, cara, eu tô aproveitando. E eu Isso aí. Não, e estimulo o aí para que Fernando os demais aproveita aproveitem mesmo, também, viu? cara. O Fernando aproveita mesmo. É um cara que me manda mensagem, que me pergunta. Olha, eu vou te falar. Cara, assim, eu não tenho medo, inclusive, de fazer perguntas idiotas, vamos se dizer, né, Tambellini? Não, Cara, não tem às vezes pergunta eu tô idiota. pensando, algo putz, tá na cara, mas, cara, eu não consegui chegar nessa conclusão. Pô, por que eu Vamos lá. não falo com outra pessoa lá para Isso tirar aí. essa dúvida da cabeça? Então é isso. Te Muito agradeço. bom. Bom participar aí e obrigado aí mais uma vez pelo convite, cara. Muito bom. Mais uma vez agradecer a vocês dois. Queria lembrar para você que está aqui com a gente até aqui, 45 minutos aqui. Se você está aqui, curte o vídeo, não deixa de compartilhar, se inscrever no canal. Toda terça e quinta tem vídeo novo. Juan, Fernando, obrigado mais uma vez aqui, ó. Cara, vocês dois são uns parceiraços aqui. Obrigado pelos elogios aqui. É um desafio realmente fazer tudo isso, mas eu continuo aqui com o meu objetivo, que é muito, muito forte, de levar conteúdo, trazer para todo esse mercado. Obrigado, galera. Obrigado, Mais uma pessoal. vez. Cuidem-se. Valeu, Valeu, gente. gente. Até a Abraço. próxima.